Olá, sejam todos bem-vindos nesse vídeo a respeito de álgebra linear, quando iremos falar sobre polinômio matricial. Para iniciar, falaremos sobre potência inteira de uma matriz. Dada uma matriz quadrada, e I, a matriz identidade, ambas n por n, nós definimos as potências inteiras de A da seguinte maneira. A elevado à potência zero é a matriz identidade. A elevado à primeira potência é A. E A elevado a um número inteiro K positivo qualquer é A elevado a K menos 1 vezes A. Portanto, nós vamos ter A ao quadrado, por exemplo, igual a A elevado a 2 menos 1 vezes A, que é A elevado à primeira vezes A, que é igual a vezes A. A elevado ao cubo é igual a elevado ao cubo menos 1 vezes A, que é igual a elevado ao quadrado vezes A, e A elevado ao quadrado é A vezes A, vezes o último A. E assim por diante. Quando a matriz A for uma matriz inversível, nós definimos A elevado a menos K como a inversa de menos 1 de A inversa de A elevado à potência K. E vale, inclusive, esta relação aqui, quando a matriz A for inversível. A elevado à potência K elevado a menos 1, ou seja, a inversa de A elevado a K, é a inversa de A elevado à potência K. E feitas essas definições de potência de uma matriz, vamos falar no polinômio matricial associado a um polinômio qualquer. No caso, vamos começar com polinômios reais, mas poderia ser um polinômio complexo, onde esses coeficientes são números complexos, e a matriz, que agora nós estamos imaginando ser real, pode ser também uma matriz complexa, cujas entradas são números complexos. Se A é uma matriz quadrada de ordem n, nós vamos definir o polinômio P na matriz A como sendo este polinômio aqui, A0i, mais A1a, mais A2a ao quadrado, etc., mais a índice K multiplicado por A elevado a K. Podemos ver um exemplo. Se nós temos uma matriz A 2 por 2, algo do tipo 1, 2, 1 e 0, por exemplo, a gente tem que a matriz A ao quadrado é igual a quanto? Essa matriz aqui. A matriz A ao cubo essa matriz, assim por diante. Então, dado o polinômio
P de t igual a 2 menos 3t ao quadrado, mais t ao cubo. Calculamos o P de A como sendo 2 vezes a matriz identidade, menos 3 vezes a matriz A ao quadrado, mais A elevado ao cubo. Ou seja, 2 vezes a matriz identidade menos 3A ao quadrado, e a matriz A ao quadrado está aqui, mais t ao cubo, que seria A ao cubo. Fazendo essa conta, nós vamos obter igual a essa matriz. Então, é assim que a gente calcula, dado um polinômio real qualquer, calcula o polinômio P de A. O resultado é uma matriz. Quando a gente substitui t por um número real, aqui obtemos o número real. Quando colocamos uma matriz, o resultado é uma matriz. Agora, tem um resultado interessante quando x é um autovetor de A. Bom, se o x for um autovetor de A associado a um autovalor lambda, então sabemos que A vezes x é lambda x, e o A ao quadrado multiplicado por x, bem, vamos fazer um rascunho. Se A vezes x é lambda x, então o A ao quadrado multiplicado por x é igual a A em AX. Mas AX é lambda x. Como lambda é um escalar, eu posso colocá-lo à esquerda da matriz A. Então, fica AX. E A vezes x, novamente, a gente sabe que é lambda x. Então, isso fica lambda ao quadrado x. E, da maneira que mostramos que A ao quadrado x é lambda ao quadrado x, provamos que A ao cubo x é lambda ao cubo x e assim por diante. Então, se o x é um autovetor de A correspondente ao autovalor lambda, então x também é um autovetor de A ao quadrado correspondente ao autovalor lambda ao quadrado. E é o que nós escrevemos, então, aqui. Portanto, quando a gente aplica, digamos que se o P de t for A0 mais A1t mais, assim por diante, mais AN ou AK
t elevado a k, um polinômio de grau k. Então, o P de A multiplicado por x, porque P de A é uma raiz, é uma matriz, então, o P de A multiplicado por x, P de A é uma matriz, vai ser igual, bem, A0 vezes a matriz identidade, mais A1 vezes a matriz A, mais, assim por diante, mais AK, A elevado a K, todas elas multiplicado por x. Aplicando a distributividade, nós ficamos com A0i vezes x, então, fazendo a multiplicação, fica A0 i vezes x da x, mais A1, A vezes x da lambda x, mais, assim por diante, mais AK, A elevado a K vezes x, dá lambda elevado a K vezes x. E aí podemos colocar o x em evidência dessa soma. E obter o seguinte resultado. Pusemos o x em evidência. E este é o valor do polinômio P de t em lambda, que foi o que escrevemos aqui, é um número real. Ora, então se x é um autovetor da matriz A correspondente ao alto valor lambda, então o x é também um autovetor da matriz P de A correspondente ao alto valor P de lambda, que é o que havíamos provado aqui, né? E repetimos aqui em cima. Bom, então, vamos ver um exemplo. Afirmamos que esses vetores coluna que aqui estão, esses três, são autovetores dessa matriz A, correspondentes aos autovalores 1 e 2. Nós já sabemos como calcular esses autovalores, né? E o x1 é autovetor correspondente ao autovalor lambda igual a 1, e o x2 e o x3, ambos são autovetores correspondentes ao autovalor lambda igual a 2. Vamos pegar, então, a função polinomial que aqui está. 3 mais t2 mais 2 vezes t ao cubo. Se quisermos calcular P de A multiplicado por x1, bem, como o x1 é um autovetor de A correspondente ao autovalor lambda 1, ele será autovetor de A correspondente ao autovalor P de lambda 1, onde lambda 1 vale 1. Então, fazendo t igual a 1 aqui, obtemos 3 mais 1, 4, 4 mais 2, 6. Então, essa soma aqui, que é o valor desse polinômio em 1, vale 6. 6x1. Se quisermos calcular P de A em x2, basta calcular o valor do polinômio lambda 2, que é o segundo alto valor, e multiplicá-lo por x2. O polinômio em 2
tem essa expressão, cujo valor é 23, 23x2. E P de A multiplicado por x3 é P de lambda 2 vezes x3, que P de lambda 2 vale 23, 23x3. Ora, é muito mais fácil calcular esses produtos do que calcular primeiro o P de A e depois os produtos por x1, x2 e x3. Não é? O P de A é aquele polinômio que a gente substitui o T por A. Inclusive, vamos observar aqui que o termo constante é a mesma coisa que estivesse multiplicado por T elevado a zero. Quando a gente substitui o T por A matriz A elevado à potência zero, por definição, é a matriz identidade. Então, aqui lembre que o termo constante do polinômio é como se estivesse multiplicado por T elevado a zero. Quando a gente substitui T por A, fica 3 vezes A elevado a zero, que é a matriz identidade. Então, primeiro calcular esta expressão. Tenho que calcular a matriz A ao quadrado, ao cubo, multiplicar pelos coeficientes, adicionar. Obtenho essa matriz. Realmente, fazer tudo isso, multiplicar por x, é bem mais trabalhoso do que calcular o P de lambda para calcular depois o produto do número, é um número real vezes x. O interessante é que quando A e B forem matrizes semelhantes, as potências também serão semelhantes. Lembrar que duas matrizes são semelhantes, duas matrizes A e B são semelhantes. Se existir uma matriz P inversível, de modo que uma delas é PB, que é a outra, vezes P a menos 1. Então, para todo inteiro K positivo, vale esta expressão aqui, que A elevado a K é igual a PB elevado a K vezes P a menos 1. Não é? E como é que a gente mostra isso aqui? Se a matriz A for semelhante à matriz B. Vamos ver aqui no nosso rascunho. Vamos supor que isso seja verdadeiro. Então, o A ao quadrado é igual a A vezes A. Mas o A é essa matriz toda, multiplicada por ela mesma. Ora, P vezes P a menos 1 é a identidade. Né? Então, P vezes P a menos 1 é a identidade. A identidade vezes B, a gente pode, num produto de matrizes, associar as matrizes como quisermos, para efetuar o produto primeiro. Mas não podemos comutá-las, não é? Porque o produto não é comutativo. Então, I vezes B é I, portanto, aliás, I vezes B é B, e ficamos com B vezes B, B vezes B é B ao quadrado. Então, se A é PB vezes P elevado a menos 1, A ao quadrado é P vezes B ao quadrado vezes P a menos 1. Se fizermos A ao cubo, A ao cubo a mesma coisa, é igual a A ao quadrado vezes A. Mas, como nós vimos, o A ao quadrado é P ao quadrado vezes P a menos 1. E o A é P a menos 1. Esse produto aqui é identidade. A identidade vezes B é B. De modo que esse produto aqui
é igual a b ao quadrado vezes b, e b ao quadrado vezes b é b ao cubo. Ou seja, a ao cubo é semelhante a b ao cubo, etc. E se nós tivermos um polinômio g de t, como sendo 1 a 0 mais 1 a 1, t, mais assim por diante, até uma certa potência k. Será que g de A é semelhante a g de B? A resposta é sim. O g de A é igual. Então, vamos copiar aqui e substituir o t pela matriz A. Aqui é como se tivéssemos t elevado a zero. T elevado a zero, quando eu substituo por A, fica A elevado a zero, que é a matriz de identidade. Aqui fica a matriz A, e aqui fica a matriz A elevado a K. Esse é o G de A. Agora, a matriz de identidade, eu posso escrever como sendo PP elevado a menos 1, porque P vezes P elevado a menos 1 dá identidade. E posso também multiplicar aqui pela matriz de identidade, que é o elemento neutro do produto. O A pode ser substituído por PB P a menos 1. Então, aqui fica PB vezes P elevado a menos 1. E A elevado a K pode ser substituído por PB elevado a K, P a menos 1. E agora, podemos, nesta expressão aqui, colocar o P em evidência do lado esquerdo. Vamos colocar um abrir e um fechar parênteses aqui. Observe que aqui o P está multiplicando esta matriz pela esquerda. Aqui também, vamos colocar, então, esse P em evidência no lado esquerdo. E o P a menos 1 está multiplicando as matrizes pela direita. Então, vamos colocar esse P elevado a menos 1 em evidência aqui à direita. Ora, esse aqui é o polinômio G calculado na matriz B. Então, isso é igual a P, G de B, vezes P elevado a menos 1. E esse é um resultado bastante interessante, que se duas matrizes são semelhantes, as suas potências inteiras também serão. E dado um polinômio qualquer, G de T, a matriz G de A vai ser semelhante à matriz G de B. Esta é esta afirmação que estamos fazendo aqui. Mais uma afirmação que temos é que se D for uma matriz diagonal e G de T for uma função polinomial, então G de D é também uma matriz diagonal, cujas entradas diagonais são λ1, λ2, λn, que é o que a gente pode inferir da seguinte conta. Vamos considerar a matriz D uma matriz 3 por 3. Vamos colocar aqui λ1, λ2,
2, lambda 3. Essa é a matriz D. E quem será o D ao quadrado? Vamos ver. D elevado ao quadrado é esta matriz multiplicada por ela mesma. E quando a gente calcula o produto, vai simplesmente obter os elementos diagonais ao quadrado. Se calcularmos o D ao cubo, não é? Que é D ao quadrado vezes D, ora, essa é a matriz D, temos que conservar a ordem, essa é a matriz D ao quadrado. E quando a gente faz o produto das duas, vai dar uma matriz diagonal cujas entradas são iguais aos cubos dessas entradas aqui. E assim por diante. Se elevarmos a potência k, vai dar a potência k aqui. Ora, se a gente tem um polinômio g de t qualquer, quando a gente calcula este polinômio g de t na matriz D, vamos substituir aqui por D, 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 e D elevado a zero é a matriz identidade, D, e aqui é a matriz D elevado a K. Vamos obter as seguintes matrizes. A zero vezes a matriz identidade, que vamos aproveitar aqui. A matriz identidade é aquela que tem todas as entradas aqui iguais a 1. Mais A1 vezes a matriz D. Mais, assim por diante, mais A índice K multiplicado pela matriz D elevado a K. Ora, a matriz D elevado a K é a matriz cujas entradas diagonais são o lambda 1 elevado a K, lambda 2 elevado a K, lambda 3 elevado a K. Quando a gente adiciona todas essas matrizes, né, vai obter o quê? Vamos escrever só a primeira entrada aqui. A primeira entrada vai ficar A0 mais A1 lambda 1 mais AK lambda 1K. Então, vai ficar A0 vezes 1 mais A1 vezes lambda 1 mais, assim por diante, mais 1AK lambda 1 elevado à potência K. E a mesma coisa vai acontecer com as outras entradas diagonais. Só que aqui no lugar do lambda 1, vai aparecer o lambda 2. E aqui na última, em vez de lambda 1, vai aparecer o lambda 3. Ou seja, G de D vai ser uma matriz diagonal, onde cada entrada diagonal é uma matriz diagonal, onde cada entrada é o polinômio G no alto valor correspondente. E assim por diante.
Bom, no caso de 3 por 3, são só 3, né? G de lambda 3. Então, é bastante fácil calcular um polinômio numa matriz diagonal. Basta calcular o polinômio em cada uma das entradas diagonais. E quando a matriz A for uma matriz diagonalizável, nós sabemos que ela é semelhante a uma matriz diagonal, não é? Então, se eu tenho uma função polinomial g de t, nós sabemos, uma vez que A e D são semelhantes, vimos que a matriz G de A é semelhante à matriz G de D. Que é o que está escrito aqui. E quando a matriz A for diagonalizável, temos o seguinte teorema. Vamos considerar G de lambda como sendo o polinômio característico da matriz A, que é o determinante de A menos lambda I, que é chamado polinômio característico de A. Então, G de A vale 0. E como é que a gente prova isso, não é? É que os autovalores de uma matriz A são as raízes do seu polinômio característico. Significa que G de lambda 1 vale 0, G de lambda 2 vale 0, e assim por diante, não é? De modo que se nós temos N autovalores, nem todos precisam ser distintos. Alguns podem ser iguais, não é? O número de autovalores distintos pode ser menor do que N. Mas, em todos os autovalores, quando eu calculo G nesses autovalores, dá 0. Porque como é que eu calculo os autovalores? Exigindo que este polinômio se anule. Então, uma vez que A é diagonalizável, ela é semelhante a essa matriz diagonal, e, portanto, existe uma matriz P para a qual a matriz A é P vezes D vezes P a menos 1. Inclusive, vimos que essa matriz P, que diagonaliza a matriz A, é aquela matriz formada cujas colunas são os autovetores de A. Então, se A é semelhante a D, G de A é semelhante a G de D, que é a matriz diagonal calculada em lambda 1, porque a matriz D é uma matriz é uma matriz diagonal, cujas entradas diagonais são os autovalores. Então, a matriz D, que é esta matriz aqui, uma vez que G de lambda 1 é 0, G de lambda n é 0, as entradas diagonais são nulas. Ora, uma matriz diagonal com as entradas diagonais nulas é a matriz nula. A matriz nula vezes P é a matriz nula, que multiplicada por P menos 1 é a matriz nula. Olha que coisa interessante. Quando a matriz A é diagonalizável, ela é uma raiz do seu polinômio característico. Veja que coisa interessante. Provamos um caso particular de um teorema chamado de Cayley-Hamilton, que afirma que toda matriz é uma raiz de sua equação característica. No caso aqui, provamos isso quando a matriz é diagonalizável. Vamos ver um exemplo. Esta matriz aqui possui esses autovalores. Lambda 1, lambda 2 e lambda 3.
que nós ordenamos em ordem crescente. E correspondente, todos esses autovalores têm multiplicidade algébrica 1, uma vez que a matriz A é 3 por 3, ela possui no máximo 3 autovalores. E esses 3 autovalores sendo distintos, todos eles são raízes simples da equação característica. Portanto, a multiplicidade algébrica é 1. E essas 3 matrizes aqui são, cada uma delas, autovetores correspondentes a cada um desses autovalores aqui. Esta correspondente a esse A-2, essa correspondente ao 1 e esta correspondente ao 2. Portanto, a matriz P, que diagonaliza aquela matriz P, de modo que A é igual a P vezes D vezes P a menos 1, é essa matriz aqui, cujas colunas são exatamente os autovetores, né? E a matriz diagonal? É uma matriz diagonal cujas entradas são os autovalores da matriz A, que nós colocamos em ordem crescente, né? Essa primeira coluna é o autovetor correspondente a menos 2, a segunda coluna, autovetor correspondente a 1, e a terceira coluna de P é o vetor correspondente ao autovalor lambda igual a 2. E se eu quisesse calcular uma potência qualquer dessa matriz P, seria, ou melhor, uma potência, bom, inteira da matriz diagonal, nós já vimos que é fácil calcular, não é? Por exemplo, D elevado à sexta é simplesmente elevar à sexta cada uma dessas entradas, né? Isso, isso e isso, que dá 64, 1 e 64. E para calcular A elevado à sexta? Bom, para... Até que a gente... Para calcular o A elevado à sexta, nós usamos essa igualdade aqui, que A elevado à sexta é semelhante de a D elevado à sexta, né? Então, para calcular o A elevado à sexta, existem algoritmos eficientes para calcular potências, mesmo de matrizes, né? Mas aqui, para calcular essa potência, o D elevado à sexta a gente já calculou, o P é essa matriz, precisaríamos calcular a inversa. A inversa de P é esta matriz, é 1/3 vezes essa matriz aqui de entradas inteiras, e efetuando esse produto, a gente chegaria à matriz A elevado à sexta. Bem, quando a potência é baixa, tanto faz calcular A elevado à sexta diretamente, usando alguns algoritmos que, por exemplo, usa o fato de que 6, como é que a gente escreveria 6 na base 2, por exemplo? E com isso eu só precisaria calcular A ao quadrado e os produtos de A ao quadrado vezes A, né? Isso se aprende em cursos de métodos numéricos, mas não é difícil. Mas veja, nós podemos escrever o 6 como sendo 2 mais 4, né? 0 mais 2 mais 4. Ora, isso escrito na base 2, a gente lê aqui da direita para a esquerda, é como se fosse 1
1 e 0, né? Esse número na base 2, simplesmente esse 1 na casa, digamos, na segunda casa, da direita para a esquerda, é como se fosse 2. E esse 1 na segunda casa é como se fosse 2 ao quadrado, que é 4. Então, usando essa representação do 6 em potências de 2, a gente desenvolve um algoritmo que permite calcular a elevado à sexta de maneira bastante eficiente, né? O a elevado à sexta, né, é igual a elevado à quarta, a elevado ao quadrado vezes vezes a não, só a elevado à quarta vezes a elevado ao quadrado. E a elevado à quarta é a elevado ao quadrado elevado ao quadrado. Então, para calcular a elevado à sexta, eu preciso calcular a ao quadrado, depois pegar esse a ao quadrado, elevar ao quadrado e multiplicar por a ao quadrado. Então, basta calcular ao quadrado e a potência. Isso me dá uma maneira eficiente de calcular potências de uma matriz. Então, no caso de potências baixas, não há grande vantagem nessa fórmula, mas quando a potência é um pouquinho maior, já nos traz algum alento usar uma fórmula como essa, quando a potência é bem mais alta. Qual é o polinômio característico de A? Bem, nós sabemos que uma raiz é menos 2, a outra é mais 1 e a outra é mais 2, todas raízes simples. Se calcularmos o polinômio característico da matriz A, obtém exatamente esse polinômio aqui. Ao ser desenvolvido, nós temos esta expressão. De modo que P de A é esta matriz aqui. E nós sabemos que A é uma raiz do seu polinômio característico. Então, esse resultado aqui é 0. Aqui faltou a matriz de identidade, que é o A elevado a 0. Então, e já sabemos que esse resultado aqui é 0 sem precisar fazer as contas, né? Sem precisar fazer as contas. E com esta expressão, nós podemos, inclusive, calcular a inversa de A em termos de potências da matriz A. Observe aqui, passando esse 4i para o lado direito e colocando A em evidência nos termos que ficam do lado esquerdo, nós ficamos assim, menos A elevado ao quadrado, mais A mais 4i, vezes A, é igual a 4 vezes a matriz de identidade. Passando esse 4, dividindo o lado esquerdo, dividindo essa matriz aqui, nós vemos que esta matriz vezes A é identidade. Então, essa matriz é a inversa de A. O que é interessante, não é? Essa matriz entre parênteses é a inversa de A. É 1/4 da matriz dessa matriz. E a gente, então, usando o teorema de Cayley-Hamilton, a gente calcula a inversa em termos de potências da matriz A. Então, o teorema de Cayley-Hamilton, nós já até falamos sobre ele e vamos apenas enunciá-lo.
dado uma matriz quadrada de ordem n, se P de lambda é o polinômio característico da matriz A, então P de A é zero. Ou seja, a matriz A é uma raiz do seu polinômio característico. Um outro exemplo, pegamos essa matriz, cujo polinômio característico é esse. Pelo teorema de Cayley-Hamilton, se eu substituir lambda pela matriz A, lembrar que aqui é lambda elevado a zero, né? 3 vezes lambda elevado a zero. Substituiria aqui por A elevado a zero, que é a matriz de identidade. Então, esse polinômio aqui, esta matriz, que é o polinômio calculado em A, é zero. Nem preciso fazer as contas. Seria interessante, se alguém quisesse, fazer as contas em casa, eventualmente usando um software para calcular potências de A. Não é? Inclusive, quando a gente faz lambda igual a zero nessa expressão do polinômio característico, a gente obtém o determinante de A. Então, o determinante de A é o P de zero. Quando a gente vê o polinômio, quando a gente faz lambda igual a zero, obtém 3. Então, o determinante de A é 3, mostrando que a matriz é inversível. Quando esse termo independente de lambda é zero no polinômio característico, é porque o determinante é zero e a matriz não é inversível. Então, uma matriz cujo polinômio característico não tem um termo constante, não é inversível, ela é singular. E vamos mostrar também, usando, não é, uma vez que a matriz é inversível, podemos usar esta igualdade para calcular a inversa, multiplicando o lado esquerdo e o lado direito pela inversa de A. É a mesma coisa que fizemos acima. Aqui, multiplicando pela inversa da A ao quadrado, pela inversa da A vezes a inversa da identidade, a identidade vezes a inversa dá a inversa. Explicitando aqui a inversa, a gente obtém que a inversa é 1/3 de A ao quadrado menos A mais 2i. Ou seja, obtivemos a inversa em termos de potências de A. É um resultado interessante. Bem, vamos ficando por aqui. Lembrando que nós, até o momento, temos ênfase às matrizes reais. Logo em seguida, vamos falar em matrizes complexas. Nas notas de aula, vocês vão encontrar um rápido apanhado sobre números complexos, que vocês poderão ler para recordar. É tudo coisa que vocês viram no ensino médio, na parte sobre números complexos. Então, até breve e até a próxima aula.